Olá, bom dia pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café Internet das Coisas Filosofia. Hoje minha convidada é uma mulher também, Renata Vieira, é nossa expert em rastreamento veicular. E o objetivo aqui é a gente bater um papo sobre grandes novidades para o setor de telemetria. A gente vai entrar mais a fundo no tema de telemetria CAN, para a gente aproveitar, né, o computador de bordo que já existe nos veículos e a gente iotizar para fazer coleta de informações para tornar os nossos negócios mais inteligentes. Estamos aqui aguardando a Renata. Inês, bom dia. Lorival, ó, os membros do Tudo Sobre a IoT em peso. E o objetivo também dessa série é a gente falar um pouco também da vida pessoal, sobre filosofias, quem são os nossos mentores. E você é sempre interagindo no chat e vamos ter surpresas para quem está aqui ao vivo com a gente. Então, bora! Renata está se conectando aqui. Bom dia, Renata, tudo Bom bem? dia, Thelma, tudo bem? Tudo, obrigada por ter aceito o convite. Pessoal, é assim, as lives de sábado é porque eu preciso conversar com as pessoas e essas pessoas são tão interessantes e tem tanta coisa acontecendo gostosa, interessante, que eu falo, ao invés de você contar só para mim, você me conta já direto, ao vivo lá no YouTube, no Instagram. Como é que tá? Tá falando de Betim, Minas Gerais? Isso, eu tô aqui em Minas. Que delícia, o pão de queijo já saiu por aí? Já saiu, Thelma, tô aqui com café e com pão de queijo. Ai, que delícia! Café tá coando aqui, daqui a pouco eu tenho um cafezinho. E vamos lá, Rê, você tá cheia de novidades, né? Falar um pouco sobre esse setor de telemetria CAN. Você me corrija aí, né? Mas pelo que eu sei, o CAN é um controle de rede de automotivo, né? E lá ele faz todo o controle de como é que está o nosso consumo de combustível, como é que a gente opera a troca de marchas, como é que a gente, como é que é a freagem. Ele também dá sinalizações sobre necessidades de manutenção, né? Então ele faz toda a parte preventiva do veículo. É, é isso mesmo? Isso, bom dia, pessoal. Um prazer estar com vocês nessa manhã. Agradeço, Thelma, e ao Tudo Sobre a IoT pelo convite. Tô vendo que tá entrando bastante gente aí, né? Bom dia aí pro pessoal. Então, gente, eu tô há alguns anos, né, no mercado de rastreamento e de um ano para cá, assim, principalmente pós-pandemia, eu me despertou muito mais, Thelma, essa parte mais avançada, que é a telemetria, né? E principalmente a telemetria CAM. Eu acho que assim tem muito mais oportunidades, né? Assim, sei lá, menos de 10% do mercado de rastreamento está trabalhando com telemetria. Tá, Renata, mas qual que seria o montante para você falar para a gente 10%? Hoje deve ter em média no Brasil, Thelma, em torno de umas 1.300 a 1.500 empresas de rastreamento. Tá? Nunca foi feita uma pesquisa oficial, mas como eu converso com muitas pessoas, né, faço parte de uma associação, então a gente consegue ter assim, uma estimativa. Desse montante, menos de 10% das empresas está trabalhando com telemetria. E eles têm algumas dificuldades, né? Que agora a gente está tentando sanar através de treinamentos, enfim. Mas é muito interessante, porque dentro desse universo da telemetria, o que o pessoal às vezes acha mais complexo e tem mais dúvidas é o que você falou da telemetria CAN. Então, a telemetria CAN nada mais é do que o computador de bordo do veículo, né? Tanto do veículo pesado quanto o veículo leve também a gente consegue pegar a CAN na maioria dos veículos. E aí a gente consegue ter várias informações. A gente consegue as informações do RPM, né? Que é a rotação do motor, e aí através dessa informação a gente consegue medir
aceleração também, a gente consegue pegar. Então, dá para pegar muitas informações: nível de combustível, consumo do combustível. Com RPM, a gente pega excesso de RPM com o veículo parado, que está consumindo combustível, com ele em movimento, que é o que a gente chama de marcha lenta, né? A pessoa não está desenvolvendo bem o veículo. Então, assim, dá para pegar muitas coisas. E principalmente para a gente poder fazer a manutenção preventiva, né? Porque a gente sabe que os operadores de máquinas, o operador da empilhadeira, que dá para pegar telemetria CAN também, o motorista do caminhão, o condutor, alguns, né, ou muitos, eles não estão muito preocupados, né? Porque o veículo não é dele e tal. E a gente sabe, por exemplo, que uma empilhadeira, a manutenção é muito cara. Então, a gente utiliza a telemetria CAN para poder fazer essa manutenção preventiva e também corretiva, né? Porque aí você monitora também o comportamento do operador, do condutor, e consegue fazer as correções. Um exemplo, Thelma, só para o pessoal contextualizar, que é muito interessante. A gente está falando muito de veículo elétrico, né? Empilhadeira elétrica, muitas coisas. Então, o que acontece? Uma informação que é bem interessante, muitas pessoas não sabem. Uma informação legal que eu consigo pegar através da CAN, utilizando um rastreador. Eu consigo, das empilhadeiras elétricas e do veículo elétrico, eu consigo pegar através da telemetria CAN o nível de bateria, né? Por quê? Porque aí ele vai me informar via sistema quando que precisa carregar. Porque não sei se as pessoas sabem, esses veículos elétricos, se ele zerar a bateria, ele dá uma espécie de reset. Então perde as configurações. Você tem que levar ele para uma espécie de manutenção para poder recarregar as configurações. Você tem custo, o veículo fica parado. Então, pela telemetria CAN, por exemplo, a gente consegue pegar o nível de bateria dos veículos elétricos. E assim, tem uma imensidão de informações que a gente consegue pegar. Muita coisa mesmo. É interessante, né? Porque essa inteligência já está no veículo. Tem veículos que não têm, que não estão saindo com computador de bordo, ou hoje todos os novos saem? Mas os antigos que não vão ter. Tem o ano, a partir de qual ano de fabricação que tem a CAN? Você sabe disso? Então, Thelma, essa é a questão. Essa, digamos assim, é a maior dificuldade, porque não é padronizado. Então, por exemplo, eu posso ter uma empilhadeira elétrica de um determinado ano que eu consigo pegar esse nível de bateria. Pode ser que tenha outra empilhadeira de um outro ano, de uma outra marca, modelo, que eu não consigo. Então, assim, é fato que os caminhões mais antigos a gente não consegue pegar a telemetria CAN. Mas os mais novos a gente consegue pegar. A questão é que não é padronizado. Então, por exemplo, de um veículo eu posso conseguir pegar o nível de combustível. Do outro, eu posso conseguir pegar, por exemplo, o RPM. Então, quando a gente fala de Scania, Volvo, Mercedes, quando a gente fala de empilhadeira, quando a gente fala de máquinas colheitadeiras no agro, que está em franca expansão, não é padrão. Então, assim, não tem um padrão. O segredo do sucesso para um projeto de telemetria é o planejamento. Você precisa visitar o cliente, fazer o estudo, levantar os modelos dos veículos, ano, voltar para casa e fazer o dever de casa. Aí você vai fazer o levantamento de fornecedor, de hardware, aí você vai fazer o mapeamento, né? Você precisa de ter um técnico qualificado, mas o problema hoje, Thelma, é justamente isso. Não ser padronizado e outro problema é faltar profissionais qualificados no mercado, né? Desde um gerente de projeto, um analista de projeto para poder fazer esse escopo, o comercial para poder vender, o técnico. Mas, assim, ainda assim é muito interessante e dá para fazer muitas coisas. Não, excelente. Pessoal, para quem não conhece a Renata, fica a dica aí para vocês seguirem ela. Ela é especialista, mentora, consultora. Ela ajuda empresas a entrarem nesse mercado, desde criar uma empresa até chegar nos níveis mais avançados de inteligência de quando o assunto é rastreamento veicular. E você vê, né? O rastreamento veicular, ele vai não só para automóveis, mas agora ela está citando os exemplos de empilhadeira.
que os centros logísticos cresceram muito, né, com o fechamento de lojas físicas e o impacto da pandemia ampliou muito, está em alta, encareceu o preço de empilhadeiras. Além de empilhadeiras, a gente fala em veículos, tem os veículos agrícolas, essas máquinas, a gente aqui no Brasil tem o nosso agronegócio, em vasta expansão, com muitas oportunidades da gente implantar o IoT e trabalhar a telemetria de precisão nessas máquinas é uma oportunidade, além do setor de logística e transporte, que a gente está trabalhando a parte de caminhões. A Renata, ela tem algumas participações no nosso canal, então tem outros estudos que estão lá no nosso canal do YouTube, aberto, gratuito. Esse ano ela fez uma participação na nossa conferência Internet das Coisas 2021 e a gente está sorteando aqui 3 acessos VIP para essa conferência. Lá, a Renata também disponibilizou um e-book de como criar a sua empresa de rastreamento. E nessa conferência tem outros conteúdos relacionados ao setor de transporte e logística, com outros casos reais, empresas que fornecem soluções. Então, como é que é para você ser sorteado? São 3 acessos, então, assim, suas chances são grandes. Você tem que fazer o print dessa tela, marcar o tudo sobre a IoT, marcar a Renata e acompanhar que a Renata vai divulgar e vai, a gravação de como é a auditoria desse sorteio. Combinado? Então, marca a gente aí para que você possa se aprofundar no mundo de internet das coisas e, além do que, a gente garante alguns materiais para esse setor de quem aqui tem o foco para rastreamento automotivo. Combinado, pessoal? E a Renata, ela tem um propósito, né? É interessante ver uma mulher nesse ramo tão masculino, que é o setor automotivo, mas desde o início da carreira dela, ela trabalhou em empresas fabricantes de equipamentos, e lá ela fazia treinamentos para instaladores, então ela tem uma visão muito completa da parte técnica sobre o que o equipamento pode fazer, e durante os anos ela tem acompanhado isso, e claro, a gente cresce na carreira, entra nesse meio estratégico, mas o que é importante, que ela consegue falar com todos os níveis dessa cadeia e ela tem ajudado, desde quem quer ser instalador, que é uma super demanda de mercado, porque o Brasil é gigante e a gente tem que atender cada cantinho desse nosso país, né, para trazer esses serviços conectados, como ela também ajuda empresários. E nesse propósito, ela entendeu esse ano que ela precisaria organizar como ela tem ajudado essas empresas, esses profissionais. E ela criou uma academia de telemetria. Então, a gente aqui está entrando mais nesse foco avançado de telemetria CAN, mas eu quero entender melhor esse projeto. O que é a academia de telemetria, Renata? Então, Thelma, já há alguns anos, né, eu estou há 10 anos no mercado de rastreamento, completou agora nesse ano de 2021. E como você falou, eu trabalhei durante 5 anos, né, num fabricante com um posicionamento bem importante no mercado brasileiro. E aí eu viajei o Brasil todo, né, conheci a realidade de campo mesmo das empresas de rastreamento, fiz muitos treinamentos técnicos e tal. Depois eu saí e continuei nessa pegada, né, nesse propósito de formar pessoas e disseminar o conhecimento. E aí eu fiz muitas coisas, né? Muitos treinamentos, workshops voltados para os empresários, para técnicos, para todos os profissionais do mercado, como você falou. E de um tempo para cá, eu senti muito essa necessidade de ir mais para o lado mais avançado da telemetria, até por ter essa visão do mercado de que tem poucas empresas trabalhando, é um mercado em grande expansão, a gente já falou aqui sobre o agro, né? Tem a parte de mineração, a parte de plantas industriais, com empilhadeiras e outras máquinas. Então, assim, só tende a crescer e está crescendo muito dia após dia. Mas como a gente sabe, eu já falei aqui também,
assim, tem poucos profissionais qualificados, desde o técnico para instalar telemetria, instalar um rastreador com telemetria CAM, até um gestor de projetos, a parte do comercial, a parte do próprio empresário, dono da empresa de rastreamento e tudo. Então surgiu a ideia de criar a Academia da Telemetria, né? Para a gente condensar e criar um projeto onde que a gente pudesse criar vários cursos presenciais e online, né? Obviamente que agora presenciais com turmas reduzidas devido à pandemia. E aí eu levei esse projeto para a Lucimar, né? E para a Newtek. Falei assim, Lu, vamos criar esse projeto, porque é interessante para a gente poder qualificar. E a Newtek já está nessa pegada aí. A Lucimar já está há uns 20 anos no mercado com equipamentos avançados de telemetria. E aí nós criamos, né, a quatro mãos, a Academia da Telemetria. A Newtek é patrocinador ouro da academia. A gente fez o primeiro treinamento totalmente gratuito, Thelma, em junho, em São Paulo. Foram 25 técnicos do Brasil todo, né? A Newtek patrocinou integralmente todos os custos. E a gente resolveu seguir. A gente agora, ontem eu terminei de fechar a grade até dezembro, junto com a Newtek dos cursos. A gente vai ter agora 11 e 12 de agosto uma turma em São Paulo, presencial de telemetria CAM, com o instrutor que é o Ivan, que ele é um engenheiro da Newtek, qualificado para isso, especialista em telemetria do agro e de vários segmentos. E a gente já fechou essa turma, as inscrições se esgotaram em menos de 10 dias. A gente está com uma turma em aberto para o dia 22 e 23 de setembro, né, de telemetria CAM. A gente vai ter um outro curso de posicionamento em vendas voltado para o mercado de rastreamento, em específico de telemetria, como vender serviços avançados, que vai ser no dia 21. E a gente vai ter vários outros cursos. Eu vou ministrar um curso, por exemplo, de como entrar em licitações, as vantagens e desafios. Então, a gente vai trazer também conteúdos que o mercado nunca teve, nunca viu. Então, a gente vai trazer muitas coisas legais. Então, esse é o projeto da academia, né? Ele nasce, assim, com um sentimento, assim, de muita felicidade de poder trazer esse projeto, de ter a Newtek, de ter o apoio da Lucimar e de todos os colaboradores da Newtek. No futuro, a gente pretende também ter outros patrocinadores, né, que realmente compartilham com o mesmo desejo que a gente tem de levar conhecimento. Então, assim, eu estou super feliz. Esse é mais um dos projetos, né? Eu na ABESE também agora, eu comecei um projeto novo que eu estou apresentando o programa na TV ABESE, que é o Rastreamento em Foco. E lá eu tenho falado também de assuntos avançados. Já falei sobre o sensor de fadiga, que é muito interessante, que daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais detalhado. Eu falei sobre o agro também, a telemetria no agro, que é o programa que vai ao ar agora no final do mês. Então, pessoal, tudo isso é IoT, né? Tudo isso, os rastreadores, tudo isso são pequenos dispositivos de IoT numa grande imensidão que a gente faz a gestão de frotas, que é a telemetria. Então, assim, eu estou bem feliz, Thelma, com esse projeto. Assim, é o que eu sempre quis mesmo, o avançado, a parte de inovação. Então, assim, tem tudo a ver e eu estou bem feliz com esse projeto. Não, show de bola. É importante, muito importante para o Brasil esse trabalho que você está fazendo. Como é que as pessoas acessam? Tem o site Academia de Telemetria? Não, ainda a gente ainda está criando a identidade, tudo. Daqui a pouco a gente já vai ter a página no Instagram e tudo. Mas o pessoal que tiver interessado já na grade de cursos e tudo, pode me chamar aqui pelo Instagram ou pegar meu contato com você, que eu passo todas as informações. Combinado. Tem o Nedson, ele comentou aqui, olha, o Brasil está cheio de instaladores, mas não tem técnicos. Qual que é a diferença desse perfil? O instalador não precisa ter formação nenhuma, ele tem que conhecer um pouco de elétrica. Qual a diferença desses dois tipos de profissional, o instalador e o técnico? Sim, então, inclusive, o Thelma, o Nedson é um técnico muito qualificado. Ele é ele atende lá Juazeiro e Petrolina. Ele teve com a gente em São Paulo fazendo o curso de telemetria CAM. Então, quando a gente fala em questão de instalação, Thelma, hoje é assim, no Brasil, nós estamos começando com esse curso de telemetria CAM, e eu já fiz alguns cursos com o Ricardo Canella, que é
uma pessoa bem importante aí no segmento de rastreamento, foi o primeiro técnico de instalação do Brasil. Quando a gente fala de instalação, não tem uma escola hoje para poder formar os técnicos. Eu digo assim, concursos recorrentes, né? Igual eu falei, eu já fiz alguns com Canela, eu estou fazendo esse de CAM, mas assim, como que o cara hoje se forma técnico? Ele pode ir para o Senai fazer um curso de elétrica de autos, né? Porque geralmente aí ele monta uma autoelétrica, faz instalação de insufilme, rádio de carro, e ele vai para a instalação. E aí, tem o cara autodidata, que aí ele aprende a instalar, porque ele pesquisou e tudo. Esses são os instaladores, que são os instaladores que fazem mais o simples, o positivo e o negativo. Agora, o que o Nedson chama de técnico, não necessariamente ele tem uma formação técnica, né? Porque a gente não tem um curso de técnico, tipo de 2 anos, para instalador. O cara pode fazer um curso técnico em eletrônica ou técnico em mecânica e também se especializar em instalação. Quando o Nedson fala da diferença do instalador para o técnico, tem muitos instaladores que não estão bem preparados, né? O mercado, o pessoal até brinca e usa um termo popular no meio, que é o pica-fio, né? Que o cara não está preparado, ele vai lá, corta um fio errado também, faz um serviço que não é de boa qualidade, né? Faz um bom isolamento, não esconde bem o rastreador. Então, esse é um técnico que ele não está preparado, né? Um instalador que não está preparado. Agora, o técnico de verdade, que ele está se qualificando, que ele está qualificado, ele está buscando formação, ele faz uma instalação bem feita, ele cuida do veículo do cliente, ele preenche o checklist, ele chega no horário certo, ele é pontual. E tem muitos bons técnicos que estão fazendo instalação básica. Não significa que se ele não quer ir para a telemetria instalar uma telemetria CAN, que ele é um técnico ruim, não. Ele pode ser muito bom naquilo que ele faz. E tem técnicos que estão indo para a telemetria. E aí, Thelma, é a mesma questão. Tem muitos poucos técnicos hoje no Brasil que instalam telemetria. Muito poucos. Então, assim, por exemplo, se você cortar um fio errado de um veículo, por exemplo, você pode queimar a central de um caminhão 20 mil, 30 mil, 40 mil reais. Então, pode dar um prejuízo muito grande. Então, eles têm medo, às vezes, de ir para essa área de telemetria. E essa é uma das ideias da academia, né? Formar esse pessoal. Não, super interessante. E falta profissionais no mercado? Muito, 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 muito. Para você ter ideia, eu vou dar só alguns exemplos que aconteceu essa semana, tá? Para você ter ideia, muitos gestores de RH me acham no LinkedIn e me chamam para poder eu indicar profissionais a nível Brasil. Essa semana apareceu uma do Paraná pedindo um gerente de produto, que é raro no mercado, né? Para criar novos produtos. Ontem me chamou uma empresa do Mato Grosso pedindo para se ter uma agência de RH, alguma coisa para buscar esses profissionais. Então, Thelma, falta todo tipo de profissional. Falta o operador de monitoramento, que está monitorando os veículos. Falta o gestor analista de projetos. Falta o cara de compras para poder saber analisar licitações, para poder fazer as compras dos equipamentos, se for licitação ou projetos específicos. Muitas pessoas me chamam todos os dias para analisar projeto, requisito. Qual que é o equipamento que atende? Falta técnico, principalmente para telemetria. Então, assim, falta todo tipo de profissional para poder atender o mercado e principalmente o mercado de telemetria, que é o mais avançado. Então, pessoas do comercial é quase que raro. Eu sempre brinco o seguinte, às vezes é mais fácil você ganhar na loteria do que você achar um profissional para trabalhar na área comercial. Por quê? O que as empresas buscam? Buscam uma pessoa com experiência, né? Que já tem um mail de clientes e que tem um conhecimento técnico. Mas isso, assim, é quase que raro. Por isso que nós vamos também oferecer esse curso de posicionamento em vendas, porque a gente consegue formar essa pessoa em argumentos de venda, na parte técnica também. Então, por isso que a gente tá fazendo esse projeto, né? Só para deixar claro para as pessoas. A ideia não é
abrir um negócio de cursos e ganhar dinheiro com isso, não. Até porque, se eu for pensar em questão financeira, para mim é até mais vantajoso eu ficar só com as consultorias e com os treinamentos em company. Mas isso é um propósito mesmo de vida, que é a questão de que eu sempre falo com a Lucimar, nós somos muito parecidos com relação ao propósito. A ideia é você ter um propósito de levar o conhecimento para as pessoas e de melhorar o mercado. Que se a gente melhora o mercado, a gente melhora tudo. Então, profissionais qualificados, bem colocados, bem remunerados. Então, assim, eu acho que melhora tudo. A gente vai conseguir ter mais inovação, vai conseguir evoluir mais e as empresas de orçamento atenderem melhor o cliente final, né? Não, excelente. E assim, tem muita oportunidade ainda, né? Tem muita oportunidade de crescimento. Você comentou da frota que é rastreada, só 10% ainda tem a telemetria. E quando a gente fala telemetria, você entende a palavra do que a gente coloca como inteligente, né? Porque justamente você poder transformar dados em informação de valor. A Renata citou muitas vezes aqui a Lucimar. A Lucimar, ela também tem uma história linda, né? Para você ter uma ideia, ela já deixou um legado super importante para o Brasil, fora os outros que ela tem construído agora, liderando a Newtek. Ela trabalhou por alguns anos em concessionárias que faziam venda de carros. E não sei qual a sua idade, mas teve um tempo que a concessionária não fazia a revisão, não fazia esses serviços de manutenção, não fazia esses serviços de ajustes no carro. E a Lucimar foi a pioneira em fazer o projeto para que as concessionárias começassem a abrir esse tipo de serviço. E hoje, as concessionárias remuneram tão quanto na venda de carros é a parte de serviços. Tanto que agora tem centros de serviços independentes de ter a concessionária para vender carro. Então, é uma mulher de muita garra, né? O pai caminhoneiro, então, assim, essa paixão por grandes veículos, ela sempre teve aí latente. E a Lucimar tem participação também no canal do Tudo sobre a IoT, o Ivan, outros colaboradores, o Ricardo Caldeirão, e eles têm casos maravilhosos de ROI para quem aplica telemetria avançada no primeiro mês. E isso que a Renata está falando, do tipo de não tem profissionais de vendas, eu acho que também vale para o empresário, que a gente vê. Muita gente só se baseia em preço, quer vender produto barato. E para a gente trazer novos serviços, novas experiências, a gente precisa de equipamentos mais sofisticados, né? A eletrônica é algo em alta, você vê, quem está acompanhando aí nos jornais todo dia, está faltando silício. Silício é para fazer o nosso computador, o nosso tablet, o nosso celular e qualquer outra coisa eletrônica que precisa dos chips. Então, o que falta é a gente entender como que a gente gera valor, porque assim, o cliente vai pagar mais, mas ele vai conseguir retornos que ele não tem. Ele vai poder entrar em novos negócios que ele não está. Então, vale a pena se conectar com essas oportunidades. A gente entende, tudo bem, você não sabe porque você nunca fez. Tenta se juntar a pessoas como nós, né? Eu que sempre vendi o emergente, sempre vendi o que ainda não existia, o que ainda não era popular, ou a Renata, que também um dia teve na sua posição, sem entender, e falou, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo, quem pode me ensinar isso? São as marcas internacionais? Meu, o que eu posso aprender? Então, dá tempo, o momento agora. O quanto antes você se aproximar e se qualificar, melhor e mais fácil vai ser. Porque você tem ainda a oportunidade de ser referência no setor, porque ainda tem muitas poucas pessoas atuando. E quando a Renata fala assim, olha, está faltando técnicos qualificados, a gente vê isso não só para o setor de rastreamento veicular, é interessante porque é um nicho que ela está muito próximo, mas trazendo essa realidade para dispositivos conectados, isso é
uma realidade que a gente precisa melhorar? Porque a gente está tendo oportunidade de expandir serviços e não adianta só as empresas terem um dinheiro para comprar, a gente tem que fazer essa entrega. E essa entrega depende dessas instalações. Então, todo mundo é importante na cadeia. E todo mundo tem o seu valor. E a gente precisa colaborar. Todo mundo tem que colaborar e fazer sua parte para que as coisas aconteçam. A gente tem uma grande oportunidade do Brasil ser referência. Em dois setores especialmente, né? No agro, porque a gente já sabe qual é o impacto do agro para o Brasil, no PIB, e também para o rastreamento veicular, porque a gente tem. Primeiro, o brasileiro adora carro. Segundo, a gente tem particularidades aqui, pelo tamanho do nosso Brasil, a gente tem outras particularidades, como serviços de segurança, que muitos outros países que não têm tantos assaltos pensam. Então, a gente tem oportunidades de até quem quer fazer carreira internacional conseguir, tá? Renata, onde estão sendo esses treinamentos da telemetria Canva? Você aqui em São Paulo? Você me dá uma... Vai falando que eu tô te ouvindo, só vou encher minha xícara, tá? Tá bom, tranquilo. Pode Pessoal, falar. tá bom. Os treinamentos, eles estão acontecendo em São Paulo, São Paulo capital. Os presenciais, tá bom? A gente já fez o de junho, que foi no final de junho. A gente vai fazer agora 10 e 11 e 12 de agosto, que já tá a turma fechada. E depois a gente vai ter o de vendas dia 21 de setembro e 22 e 23 o de telemetria CAM. Então, Thelma, a gente está fazendo turmas reduzidas de no máximo 25 pessoas, né? Mantendo a distância de 2 metros entre as pessoas, todos com máscara o tempo todo. Aí a gente não consegue, nesse momento, até todos tomarem a vacina, fazer turmas maiores. E no mais, a gente vai fazer muitas outras turmas no formato online, porque aí a gente consegue atingir todas as pessoas, né, a nível Brasil e com uma grade de veículos. De veículos não, de cursos. É que eu tô pensando nos veículos. Você falou de números, eu queria só deixar um número aqui pro pessoal, tá? A frota circulante do Brasil fechou dezembro de 2020 com 60 milhões de veículos, incluindo caminhões, veículos leves, motocicletas e ônibus. E desses 60 milhões, apenas aproximadamente, porque nunca foram feitas pesquisas oficiais, aproximadamente 5% da frota é rastreada. Então, a gente tem assim, uma bagatela muito grande de oportunidades. Quando a gente pensa assim numa visão bem simples, Thelma, a gente pode pensar no varejo, no rastreamento básico, a gente pode pensar nas motocicletas, nos veículos leves, a gente pode pensar na telemetria dos veículos pesados dos caminhões, a gente pode pensar na questão de ônibus para a gestão de frotas, para garantir, nesse objetivo, para garantir um transporte de qualidade para o usuário, se for transporte público, licitações, fretamento, a gente consegue monitorar tanto a parte de telemetria quanto rotas, os pontos de parada, se o motorista cumpriu as rotas. A gente tem ferramentas muito interessantes de sistema, ferramentas de roteirização. A gente tem BIs para poder facilitar a análise das informações para o gestor de frota. A gente tem a inteligência artificial com sensor de fadiga para poder prevenir acidentes. Então, assim, tem inúmeras possibilidades. Eu sempre falo com as pessoas o seguinte, tem N segmentos que você pode atuar. Não tente já atuar em todos, porque é mais complexo. Tente focar em algum específico que é muito mais interessante. Então, eu tenho estudado bastante e um nicho que eu acho muito legal e que tem pouca gente fazendo, pouca gente, quase ninguém, tá? São as empilhadeiras. Então, temos empilhadeiras elétricas, empilhadeiras que não são elétricas. A gente tem nas plantas industriais. A manutenção de uma empilhadeira é muito caro. Então, a gente pode verificar aquela questão que eu falei do nível de bateria, se ela for elétrica. A gente pode verificar RPM, a gente pode verificar velocidade. Por quê?
Uma empilhadeira, a gente pensa, mas ela não pode atingir uma alta velocidade. Mas num galpão, por exemplo, numa planta industrial de madrugada, o operador, se ele não estiver tendo uma boa conduta, ele pode atropelar alguém. Então, ele pode colocar 20 quilômetros por hora ali na empilhadeira, que naquele momento é crítico. Então, a gente monitora a velocidade, a gente monitora essa manutenção preventiva. Então, junto disso, a gente pode ter, por exemplo, eu estou dando mais detalhe, pessoal, para contextualizar. A gente pode ter um teclado, tá? Na empilhadeira com um checklist. E esse teclado está ligado no rastreador. Então, a empilhadeira está bloqueada. Eu entro lá, passo meu cartão de RFID e me identifiquei. Renata é operadora daquela empilhadeira. Ok. E aí eu tenho um checklist com vários itens que o operador ele precisa checar e dar andamento via teclado, pelas teclas. Se ele não fizer todo aquele checklist, ele não consegue sair com a empilhadeira, porque a empilhadeira continua bloqueada. Então, é uma forma de você garantir que aquela manutenção da empilhadeira vai estar ok, que você não vai ter custo. Então, assim, dá para monitorar muitas coisas. E no agro, a gente tem a parte dos... Você pode monitorar os drones, as máquinas colheitadeiras. Então, tudo vai depender do que você quer, qual que é o seu objetivo. Por isso que eu falo, o planejamento é o fundamental. Porque não significa que você já vai lá no agro, numa fazenda, que você já precisa começar com lora, e que você precisa montar uma rede, e que você precisa já monitorar os drones. Pode ser uma coisa mais simples. Você pode começar a fazer a telemetria CAN das máquinas colheitadeiras, que são máquinas que custam 4 milhões ou mais. Então, você já vai ter uma redução de custo de combustível considerável. Então, é só para o pessoal contextualizar, né, Thelma? Porque às vezes a gente fala e a gente vai atingir as pessoas de várias formas. Então, o que acontece? Se eu falar para as pessoas do rastreamento como um todo, elas vão falar, mas o mercado já está prostituído, quem está no varejo está praticando R$19,90, R$29,90. Eu ainda acho que tem mercado, porque depende do seu diferencial, depende de como que você atende o cliente, depende dos profissionais que você tem, são qualificados. Obviamente que o cliente, pessoa física, ele vai por preço, isso a gente sabe. Mas a gente tem pequenas frotas, tem uma transportadora, que realmente o cara ele não vai por preço, ele vai por qualidade. Mas ainda assim, tem muito mercado no varejo ainda, né? E eu acabei de dar os números aqui da frota circulante no Brasil. E fora isso, a gente tem a parte de telemetria. Quando a gente fala de telemetria, as pessoas pensam, nossa, mas é muito avançado para mim. Como é que eu vou fazer telemetria CAN? Eu não conheço um técnico. Você precisa se qualificar, mas não é nada exorbitante. Você pode começar simplesmente com o RPM. Então, você tem que planejar. O segredo é planejar. Não é pensar assim, eu já vou lá visitar o cliente, amanhã já vou estar lá, já vou conseguir pegar nível de combustível, consumo, vou conseguir fazer dirigibilidade, vou fazer tudo. Não é dessa forma. Planejar é o segredo que dá tudo certo. Aí eu tenho Não, só um comentário. antes, né, Rê, as pessoas não tinham a oportunidade de se qualificar. E agora estão tendo essa oportunidade. Porque realmente é complexo essa questão de você trabalhar várias marcas de veículos e mesmo dentre as marcas de veículos, de acordo com o modelo do automóvel, é diferente a questão do computador de bordo. Então, tem que ter esse planejamento e agora existe essa oportunidade maravilhosa de se qualificar, né? As primeiras turmas estão sendo formadas e você também pode fazer parte dessa turma. É legal, interessante, Renato. O nosso próximo Master Things, para quem não sabe o que é o Master Things, é o nosso Mastermind de Internet das Coisas, onde profissionais da área, onde a Renata faz parte, entre outros da comunidade Tudo sobre a IoT, a gente se reúne no mínimo 2 vezes por mês para colocar um tema em pauta. E a próxima pauta é sobre startup de escala, né? E é interessante que, dentre esses caminhos, né, para a gente fazer uma startup de escala, depois da ideia, que você, né, teve a ideia, a gente sempre tem os nossos desejos, nossas intuições, do que a gente, né, carrega de experiência, de bagagem, aquela vontade do que a gente quer fazer. O segundo passo é definir nicho, né? Porque é muito mais fácil
você ser referência num setor nichado ou até subnichado do nicho, como ela falou, ó, você pode ser um especialista em rastreamento, em telemetria de empilhadeira. Então, a gente tem aqui o rastreamento veicular e você está aqui no subnicho do nicho de rastreamento veicular. E é muito mais fácil você ter referência desse assunto do que você querer competir com geral, telemetria, que aí a gente tem grandes grupos, tem seguradoras, tem. Então, vale a pena sim entender. Quero te ver nesse próximo Master Things, hein, Renata? E para quem está chegando agora, a gente falou no início da live, print nessa tela, marca @tudo sobre a IoT, marca o Instagram da Renata, que eu cedi para a Renata 3 ingressos VIPs da nossa conferência e que ela vai sortear. Então, e fiquem ligados, tem bastante oportunidade aí, que são 3 acessos. E eu acho importante, assim, quem já teve acesso a centros de distribuição, sempre tem essa questão, você vê as placas, empilhadeiras, você vê os treinamentos, você tem que entrar, você tem que fazer um treinamento antes de entrar nesses ambientes. E existe uma grande preocupação, e essa preocupação é muito latente no RH dessas organizações, porque os acidentes são reais, tá? Acontece muito acidente com empilhadeira. E o que é interessante, a gente falou muito sobre redução de custo. A gente vai poder reduzir o custo de panes no motor, por isso que ela está falando bastante do RPM, que o motor é a parte mais cara do veículo. A gente falou do combustível, que é algo que dói no bolso, é uma realidade, esses custos. E esses projetos de telemetria para veículos, eles não vão só no foco da redução de custo. Claro, isso tem que acontecer, isso vai facilitar porque você consegue calcular ROI, você consegue justificar o investimento. Mas tanto para ambientes internos, como empilhadeira, ou no ambiente agrícola, que você está né, na sua área, no seu espaço, mas ampliando isso para as estradas, para as ruas, o objetivo é prevenir vidas. Então, não é só o motorista, o dono do carro, é toda a sociedade que ganha com isso. A gente vê hoje muito avançado as oportunidades de quem quer realmente fazer uma telemetria séria. A gente tem mapas hoje, a gente tem as câmeras, que são equipamentos que a gente nem está citando aqui, mas que ela tem precisão de curva para entender a velocidade, a marcha que você tem que entrar em cada curva. Os mapas de localização, ele tem a medição da altura dos viadutos, das pontes. Tem muita coisa para quem quer fazer diferente, para quem quer explorar esse mercado. E a gente vê que começa a ter acessibilidade a outros equipamentos, a outros serviços. E a Renata citou sobre esse sensor de fadiga. Vamos entender melhor? Renata, explica para a gente o que é esse sensor de fadiga. É para o motorista não dormir? Como é que funciona essa aplicação? Que tipo de equipamento? É uma câmera, um sensor? Sim, ô pessoal, só um bom dia novamente aí para o pessoal que entrou, a Carol lá de Recife, o Felipe da Online Rastreamento e o Andrade também entrou, né? O Andrade escreveu, Thelma, que realmente tem bastante oportunidade para as empilhadeiras. Tem pouca gente fazendo. Mas respondendo a sua pergunta, pessoal, o sensor de fadiga, né, é para prevenir acidentes, salvar vidas. Então, isso tem sido muito utilizado mesmo na questão de prevenção de acidentes. Um exemplo que eu até comentei com a Thelma que eu ia passar para vocês é a Vale, né? Depois que teve esse acidente aqui, dessa queda da barragem de Brumadinho, eles estão muito preocupados com a segurança, né, das frotas que circulam nas minas e das pessoas também. Então, tem várias medidas de segurança que eles adotam que, inclusive, através dessas medidas, eles conseguem ter uma valorização maior das ações na Bolsa. Então, tudo está relacionado
prevenção de acidentes, vidas, e eles conseguem ter uma rentabilidade maior nas ações. Então, o que acontece? O sensor de fadiga é um dos itens. E aí eu vou dar alguns exemplos contextualizando na mina. Mas o sensor de fadiga também eu posso aplicar ele desde uma empilhadeira a um caminhão, enfim, né, que tá, de uma transportadora que está circulando. O sensor de fadiga são duas câmeras. Uma câmera voltada para a face do motorista, que aí a gente consegue verificar se ele está cansado, se está bocejando, através da pálpebra do olho, se ele está com sono, né? Se ele está fumando, se ele está tendo uso do cigarro, se ele está falando no celular. Então, a gente consegue ter várias... através da inteligência artificial, puramente inteligência artificial, a gente consegue ter um diagnóstico da conduta dele, né? E aí a gente consegue prevenir os acidentes. A câmera voltada para fora, aí eu vou dar um exemplo do JC400, que é o sensor de fadiga que a Newtek comercializa, que hoje é o mais vendido no Brasil. Ele tem um rastreador embutido, tá? Só para vocês saberem, ele dá a localização e ele tem essas duas câmeras para monitorar o comportamento. A câmera que é voltada para fora vai ter uma nova versão do firmware agora do equipamento, que ela vai fazer o que a gente chama de ADAS. O que é isso, Renata? Ele monitora a placa de trânsito da via, né? Velocidade máxima 60 km por hora para alertar o motorista, proximidade com obstáculos ou pedestres na via, mudança de faixa, então vai ter o ADAS também. Puramente, pessoal, inteligência artificial. Puramente inteligência artificial. Então, ele é um rastreador que dá a localização básica, mas ele verifica também essa questão de prevenção de acidentes. Isso, eles têm pedido bastante em projetos da Vale, como também soluções complementares. Por exemplo, o que a Vale pede hoje? Dentro da mina, você chegou para poder entrar dentro da mina. Então, você vai para uma área mais distante. Você vai entrar num ônibus que já tem o condutor identificado e cada passageiro, isso está sendo regra já na Vale. Cada passageiro, eu e a Thelma, nós temos cartões também de RFID. Então, a gente entra no ônibus, passa o cartão, porque se tiver algum acidente, alguma coisa, a gente consegue identificar através desse relatório de passageiros se a Renata entrou na mina naquele dia, onde que ela entrou, onde que ela desceu. Entrou, passa o cartão, desceu, passa o cartão. Então, várias soluções de segurança. Fora isso, a gente pode utilizar esse sensor de fadiga para os motoristas que estão transportando cargas valiosas, que aí entra dentro de um outro segmento, que é a parte de gerenciamento de risco. Grandes transportadoras que realmente focam na segurança, né? A gente está prevenindo vidas, enfim, está salvando vidas, né? Tá fazendo ali várias coisas com relação à segurança, não só daquele condutor, mas de outros que estão trafegando. Então, Thelma, basicamente é isso. É um equipamento muito interessante e é um nicho de mercado que as pessoas podem atuar. Tem outras grandes empresas que já estão usando o sensor de fadiga, tá? Isso eu falo do cliente final, mas eu não posso citar nomes aqui. A Vale eu falei porque é mais comum, tem empresa de rastreamento atendendo a Vale em quase que todos os estados. Então, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, entrar na Vale é quase que uma licitação pública, porque pede tanta coisa, mas são coisas que têm um objetivo, salvar vidas. E tem equipamentos que atendem também, tem sistemas que atendem. Então, o ticket médio é muito maior do que você trabalhar com rastreamento básico. Mas é aquilo que a gente falou, você precisa planejar, definir um foco, estudar, buscar os fornecedores e fazer o planejamento. Mas, assim, tem muito mercado, Thelma. Tem, assim... Se a pessoa falar assim, eu vou abrir uma empresa de rastreamento hoje, trabalhar com telemetria, assim, o que não falta são projetos. Não, interessante. Ô, Rei, me fala uma coisa. Essas câmeras, elas rodam 360 graus, porque ela está medindo, fazendo a telemetria facial do motorista, mas ela também está fazendo as medições externas sobre pessoas, sobre proximidade de outros objetos, sobre... ou são duas câmeras? São duas câmeras. São duas câmeras. É como se fosse assim, ó. Imagina que eu tenho aqui, ó,
Aí ela tem uma câmera aqui e outra aqui. Uma é voltada para a face do motorista e outra voltada para a via. Não é 360 graus, Thelma. Eu tenho que confirmar. Mas eu acho que ela, tanto a de dentro quanto a de fora, aí eu não tenho certeza, tá, pessoal? Mas ou é 45 graus ou é 90 graus. Mas eu confirmo depois e a gente passa essa informação para o pessoal. Mas são duas câmeras, elas têm um ângulo do giro, sim, mas não é 360. Ou é 45 ou é 90 graus. Interessante. E, pessoal, é, esse tipo de projeto, essas câmeras estão sendo acessíveis porque já deu pegada para quando é transporte e logística, né? Para quando são corporativos que estão usando, mas ela também está se expandindo para a parte de serviços públicos. Então, eu não sei na sua cidade, mas ó, fique ligado, porque aqui em São Paulo eles já colocaram licitação onde eles prevê fazer a troca dos rastreadores atuais. Eu tenho muito orgulho, porque eu participei e ganhei a primeira licitação de 2005, que foi a primeira frota Legal. rastreada no Brasil. E agora, depois desses mais de 15 anos, eles vão fazer a troca, né, para pegar equipamentos mais inteligentes, e eles já pediram que os fornecedores também entreguem câmeras, né? E essas câmeras vão ter aplicações para motoristas e também pediram outros sensores para controlar o que está acontecendo dentro do ônibus, de movimentação, quem entra, quem sai, quanto tempo a pessoa fica no ônibus. Então, assim, está ampliando as oportunidades. E quando a gente começa a trazer para frotas públicas, na minha época eram 12 a 15 mil veículos, dependendo, né, das fases, férias, pandemia, tem variações, mas a demanda aumenta. E se a demanda aumenta, tende os preços a caírem e tornarem acessíveis. Agora, Rê, a gente tem a parte do equipamento, né? Que o equipamento está fazendo coleta de dados. Seja biometria facial, seja a questão das telemetrias, de buscar o RPM, passar a localização. Essa inteligência, ela está no mesmo fornecedor? Ou eu tenho que ter eu compro equipamento de um, eu posso me especializar em eu desenvolver o software, ou eu posso me especializar em desenvolver equipamento e entregar para outras empresas desenvolverem o software? Esses fornecedores são juntos? É o mesmo na cadeia ou são mais de um? Então, mais de um, Thelma. Então, a gente tem situações que o mesmo fornecedor fornece o hardware e o software, né, para você visualizar as informações. Mas na maioria das vezes, você tem de um lado o fornecedor do hardware e você tem do outro lado o fornecedor do software. E você tem a possibilidade também de desenvolver o seu software próprio. O fornecedor do hardware te fornece uma documentação, um protocolo, né? E aí você precisa ter uma equipe de desenvolvedores e tudo mais. E aí você pode desenvolver o software. A questão de desenvolver o hardware já é um pouco mais complexo, porque aí você precisa, assim, de componentes. A gente está, nesse momento, enfrentando a falta de componentes. Então, já é uma coisa mais complexa, porque daí você precisa de fazer uma homologação na Anatel. Então, é um processo muito mais longo e muito mais lento. Quando a gente fala de empresas de rastreamento para prestar o serviço, é muito mais interessante, né, na maioria das vezes, comprar o hardware já pronto, já com a Anatel com tudo, e no máximo desenvolver um software próprio, ou usar um de terceiro, e no futuro você pensa em desenvolver o seu. Mas aí depende do foco, mas de cada empresa. Mas a questão do hardware, a maioria das empresas estão optando por comprar já uma solução já pronta, desenvolvida, testada e com a Anatel. Ah, interessante, muito bom. Rê, nós estamos chegando ao fim, já estamos quase uma hora aqui na live. É um prazer falar sempre com você. Eu ficaria aqui o dia inteiro. Quero recomendar para as pessoas que ainda não seguem a Renata. Ela tem uma live só sobre fadiga, ela tem outra live só sobre a questão de técnicos, instaladores. Ela tem outras lives, ela costuma fazer uma série de lives na quinta às 15 horas. Então, o que a gente citou aqui, você tem como aprofundar. E
Lembrando, pessoal, print da tela, marca tudo sobre a IoT, marca a Renata Poliana e tem 3 sorteios de ingressos VIPs da Conferência IoT 2021 que a Renata vai fazer, tá bom? O objetivo dessas lives de sábado de manhã é também a gente falar um pouco da vida pessoal, filosofia, café. E eu quero entender, você que mentora empresas, mentora pessoas, faz consultorias, e você tem o seu mentor? Quem é o seu mentor? Quem espelha você outras filosofias que você passa a seguir? Conta um pouco pra gente. Então, Thelma, eu assim, eu não tenho propriamente dito um mentor profissional, né? Mas eu tenho muitas pessoas que me inspiram. Quando eu comecei no mercado de rastreamento há 10 anos atrás, eu nunca tinha nem imaginado que existia um rastreador. Então, no início, foram realmente os manuais dos equipamentos, os livros, né? Eu sou uma pessoa que eu estudo bastante. Inclusive, fiz depois mestrado na área de inovação e gestão do conhecimento, que são minhas duas paixões de pesquisa. E aí, sigo estudando muito, né, sobre inovação e tudo, mas assim, se fosse para mim escolher hoje, assim, duas pessoas que me inspiram há muitos anos nesse mercado, uma é a Lucimar, né, porque eu acho que assim, ela como mulher já está mais de 20 anos no mercado de rastreamento e tecnologia, a gente compartilha assim, do mesmo propósito, que é realmente levar o conhecimento, né? Fazer esse trabalho de qualificar o mercado. A gente recebe muita coisa e a gente devolve isso também para as pessoas e tudo. Outra pessoa que, para mim, assim, é referência na parte de conectividade é o Márcio Fabosa, é uma referência para mim. Aprendi muito com ele e aprendo muito todos os dias na parte técnica, também como pessoa, e a Lucimar como mulher, né? Porque como tem poucas mulheres na área, a gente realmente tem que ter uma referência, uma pessoa para você buscar conselhos, informações. Então, é isso. Eu não tenho um mentor profissional, mas eu tenho muitas pessoas que me inspiram o tempo todo a continuar nesse propósito de realmente levar o conhecimento e a informação, né? Eu pego tudo que eu tenho, que é um network bem grande a nível Brasil, e eu junto tudo. Então, assim, eu sempre falo que a minha especialidade é juntar pessoas, né? E aí, às vezes, eu até falo, olha, às vezes isso que você está me perguntando eu não sei, mas eu sei quem sabe. Então, eu acho que o meu propósito é isso, é juntar pessoas, não é network no sentido de falar, eu tenho muitos contatos na minha agenda, mas o que eu faço com isso? Né? O conhecimento é bom, mas o que você faz com ele? Né? Então, assim, a minha inspiração realmente essa. Eu faço já há alguns anos, agora não, porque está na pandemia, alguns trabalhos voluntários também, que eu gosto de realmente ir para essa pegada de fazer essa questão do conhecimento. O último que eu fiz foi, eu estava lecionando aulas para idosas num projeto aqui da comunidade de pessoas com mais de 60 anos que voltaram para estudar. Então, não leciono só rastreamento, tá, pessoal? Tenho outros conhecimentos também. E então, assim, eu acho que é isso, Thelma. A minha pegada, eu acho que é essa. Então, assim, eu acho que a Lucimar me inspira muito mais, assim, também como pessoa, como ser humano, do que, assim, e do que profissional também, que a gente realmente, a gente tem uma personalidade, um propósito de vida muito parecido. Então, tudo aquilo que Deus me dá, eu tenho que devolver de alguma forma. Então, igual eu sempre gosto de falar isso para as pessoas, né? Quando a gente tá fechando algum curso, alguma coisa, a gente sempre fala, né? Às vezes a pessoa fala, mas fica complicado para mim ir para São Paulo, pagar passagem e tal. Eu falo, gente, a gente não está vivendo de curso. Isso é um projeto, é um propósito de vida, mas obviamente que tem alguns custos e a gente precisa pagar a sala, né? Então, assim, mas a gente está fazendo isso com um propósito realmente de ensinar e tal. Obviamente que a minha remuneração maior são as consultorias que eu faço, os outros trabalhos que eu faço em company, mas eu poderia ficar lá na minha, quieta, né, Thelma? Não ter os grupos de WhatsApp, não ajudar as pessoas, não responder as pessoas, mas eu acho que é isso, é assim, é o contato com as pessoas. Então, o Guacida, uma amiga minha que é pedagoga, ela tá falando aqui, ó, o conhecimento por si só não gera produtividade.
Então, é o conhecimento junto com o network, indo para o lado humano, né? A parte de humanização. Eu acho que a pegada é essa, sabe? Muitas pessoas têm falado de humanização. A gente tem que ter humanização no marketing, a gente tem que ter humanização na parte técnica, mas eu acho que eu já faço isso desde quando eu comecei. Desde quando eu comecei lá naquele fabricante que eu trabalhei, quando eu fiz a minha primeira viagem, quando eu comecei a falar com as pessoas, quando eu comecei a fazer aquilo que outra pessoa pensaria, ah, mas não é minha obrigação fazer suporte, eu só faço treinamento. Mas isso rendeu fruto? Sim, a humanização. O contato com as pessoas, gostar de gente, falar com as pessoas sobre tecnologia, isso me trouxe um retorno que é imensurável, que são o quê? Os contatos. Mas não é mais um contato na agenda. Eu sei que para muitas pessoas, obviamente, eu posso ser um contato na agenda que ela vai me perguntar alguma coisa, mas eu sei que muitas pessoas a gente tem um relacionamento e tudo. Eu até brinco. Eu falo assim, ah, eu acho que tem gente que acha que eu sou o oráculo do rastreamento, que me chamam o dia todo para perguntar muitas coisas. Mas eu não vejo isso como um peso. Eu vejo isso como um ganho. Para mim, realmente é uma coisa muito interessante isso. Eu, mulher, né, trabalho assim, trabalho eu e mais uma pessoa comigo, que é a Regina, que ela me ajuda. E aí, assim, para mim, Thelma, o sucesso para mim não é a quantidade de contatos que eu tenho, e sim o sucesso para mim é quantas pessoas que eu consigo alcançar com o conhecimento, com a informação. E aí, assim, eu já falei muito, mas só para finalizar, eu acho que a Lucimar me inspira muito, em todos os sentidos, como mulher, como profissional, sendo uma das únicas no mercado, como uma pessoa sensível ao mercado, como uma pessoa que faz realmente um trabalho muito interessante de pensar no outro. Então, assim, eu acho que o meu propósito é esse. Eu poderia estar trabalhando numa grande empresa, como sendo uma grande executiva, mas a minha questão de ser uma pessoa, de ser uma consultora, de ser uma profissional, não está relacionada à grana em si, está relacionada ao propósito de ensinar. Eu já tive muitas propostas de trabalhar em muitas empresas, mas não é o que eu quero. Então, eu vou continuar essa questão, mas eu acho que assim, não é você só falar que você faz e tal, você tem que estudar, você tem que também se qualificar. Depois que eu fiz o mestrado, eu tenho toda uma formação, fiz sistema de informação, fiz um curso técnico de informática, então eu tenho toda uma formação na área de TI, né? Então eu só consigo deixar um legado se eu tenho embasamento, se eu tenho o conhecimento, né? Eu não vou viver também só de contatos, eu preciso saber do que eu tô falando. Então, basicamente, o que eu vivo é isso. Ah, sensacional. E você citou o Fabosi, que nos apresentou. Sim, É realmente uma pessoa maravilhosa, também está sempre conectando pessoas. E muito obrigada, viu, pela sua participação. Adorei. Sucesso nos seus projetos. Você sabe que pode contar sempre com tudo sobre a IoT. E você que é membro da comunidade, se interessou pelo curso de telemetria CAM, a gente vai ter novidades exclusivas lá para vocês, tá bom? Vamos encerrar. Muito obrigada pela participação de todos. Um bom fim de semana, Rê. eu que agradeço, Thelma. Muito obrigada pela oportunidade, pessoal. Para quem não faz parte ainda do Tudo sobre a IoT, super recomendo, tá? Tem profissionais super qualificados, um grupo sensacional para trocar ideias. Tem vários eventos, né? Não só o congresso, mas vários eventos semanais que a Thelma faz, várias discussões. Então, super recomendo para vocês. Agradeço a presença de todos. Não se esqueçam aí de postar o print, marcar Renata Poliana V e o Tudo sobre a IoT. Obrigada aí pela participação do Doni, Juarez, Andrade, Cida, todas as pessoas que participaram. O Davidson, meu amigo, não posso esquecer de mandar um abraço para ele, se ele me cobra. Muito obrigada, Thelma. E um bom final de semana, pessoal. Tudo de bom. Obrigada. E vocês que estiveram aqui acompanhando, a gente faz isso para vocês. Obrigada pela presença, dispensar aí seu tempo nesse sabadão para estar aqui com a gente. A gente não fez referência de todos vocês aqui, mas a gente considera muito e agradece a presença de vocês. Vai, vai.